Olá, gente, tudo bem? Graça e paz, como eu havia prometido para vocês. Estou retornando com este vídeo para poder continuar a série de estudos sobre confissões de fé. E hoje, então, como eu havia dito, nós vamos falar sobre a Confissão de Fé de Augsburgo. A princípio, a Confissão de Augsburgo se deu na Alemanha, que é uma região da Alemanha, e ela foi praticamente editada no dia 25 de junho de 1530. Então, para vocês verem, essa confissão é a mais antiga das confissões de fé que nós conhecemos e que nós vamos tratar no decorrer dos nossos estudos. Pois bem, nós vamos falar também sobre a Confissão de Westminster, sobre a Confissão de Fé Batista de 1689 de Londres e também sobre a Confissão de Fé de New Hampshire. Isso é para vocês lembrarem que eu citei sobre essas confissões no nosso vídeo de chamada e no nosso vídeo introdutório a essa matéria, ok? Então hoje nós estamos dando pontapé inicial na Confissão de Augsburgo. Vamos lá, quero que você esteja bem atento e já fazendo uma consideração, não que eu concorde com todos os pontos da Confissão de Augsburgo, mas pode e como haverá pontos divergentes da minha maneira de pensar, da minha maneira de ver essas considerações feitas pela confissão. Lógico que muitas coisas são boas e realmente proveitosas, mas faz parte dos credos, faz parte da nossa forma de pensar, da nossa forma de fazer teologia, e então, como pastor batista, pode acontecer alguns pontos que seja divergente ao meu modo de pensar. Mas por que então essa série de estudo? Eu quero deixar você a par dessas confissões, conhecendo-as e também fazendo a sua análise, fazendo os seus estudos a respeito dessas confissões. Talvez você ainda não conhecia, não ainda tinha ouvido falar, não aprendeu nada sobre as confissões de fé, então você vai ter oportunidade de conhecê-las, não na sua totalidade, na íntegra, mas alguns pontos importantes, e com certeza vai ser para você um meio de estudo e para você conhecer também os pontos que ela coloca em evidência e que você pode também depois fazer os seus estudos um pouco mais de uma maneira mais extensiva, ok? Então, vamos lá. A Confissão de Augsburgo, como eu disse, ela foi editada no ano de 1530 na cidade de Augsburgo, na Alemanha. O mentor de toda essa confissão foi Melanchthon, um grande amigo até, inclusive, de Lutero. Ajudou Lutero muito nas traduções, porque Melanchthon era um grande conhecedor das línguas originárias, ou seja, do hebraico e do grego. Então ele foi de bastante importância na vida de Lutero, sem falar que, como eu disse anteriormente, um grande amigo do Martinho Lutero, o grande reformador, um dos grandes reformadores. Então, veja bem, a Confissão de Augsburgo, ela tem 28 artigos, e esses 28 artigos são usados em especial e de forma exclusiva pela comunidade evangélica luterana. Veja bem, a Confissão de Fé de Augsburgo é elemento básico dos ensinos e também da doutrina dos luteranos. Então, os luteranos usam de forma bastante assídua, com bastante precisão, a Confissão de Fé de Augsburgo, também conhecida como CA, né? Então, para vocês entenderem, é de uso exclusivo da comunidade evangélica luterana, ok? Então, essa é a base doutrinária, são os fundamentos doutrinários extraídos da Bíblia para essa confissão pelos luteranos, ok? Então, como eu disse, ela tem 28 artigos. O primeiro artigo que nós vamos tratar nesse vídeo é sobre Deus. Nós vamos ver sobre Deus, que é o primeiro artigo que é colocado na Confissão de Augsburgo.
Então, vamos falar sobre Deus. É o primeiro ponto, é o primeiro artigo. Então, veja bem, na Confissão de Fé de Augsburgo, nesse primeiro artigo, ela faz menção ao Concílio de Nicéia, o que foi tratado no Concílio de Nicéia a respeito de Deus, e é o que pensam os luteranos, e, por incrível que pareça, vem de encontro ao que nós também pensamos, ok? Então, veja bem, nessa primeira parte, nesse primeiro artigo da Confissão, ela trata da seguinte situação, que há uma só essência divina, que é chamada de Deus, e que verdadeiramente é Deus. Todavia, são três pessoas em uma única essência. Olha só, eles fazem referência a isso. São três pessoas em uma só essência, igualmente poderosa, igualmente eterna, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Então eles começam já introduzindo sobre Deus dessa forma. A essência são três pessoas em uma só essência, de igual modo poderosa e eterna. E aí trata-se do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todas essas três pessoas é uma única pessoa, divina, eterna, infinita, e que tem a precisão de realizar atos separadamente, ok? Então, essas três pessoas tratam diretamente como aqueles que fazem as coisas separadas, mas que é uma só pessoa. Pois bem, na Confissão de Augsburgo, eles colocam com bastante precisão que Deus é incomensurável em poder, em sabedoria e em bondade. Ele é criador e conservador de todas as coisas que se veem e das coisas que não se veem. Veja bem, ele é criador, conservador das coisas visíveis e invisíveis. Esse é o Deus triuno em essência. Três pessoas em um só Deus que consegue então fazer que entendamos que ele é criador e conservador das coisas que se veem ou das coisas que não se veem. Ok? Então, esse ponto foi colocado pela Confissão de Augsburgo com qual finalidade? Rejeitando as doutrinas falsas, heréticas, que estavam sendo introduzidas no seio da igreja, mudando esse conceito bíblico de que Deus é um Deus triuno e que são três pessoas em uma só, e que agem separadamente no sentido de fazer, mas não em comum acordo agem e fazem as coisas acontecerem. Me faz lembrar lá de Gênesis, no início da criação, quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A ação de Deus de unidade e de conformidade naquilo que haveria de ser feito. Então, veja bem, Pai, Filho e Espírito Santo agindo na criação do homem e em toda a criação da terra, daquilo que nós conhecemos no Gênesis, da criação de todas as coisas, da Gênesis, do início de todas as coisas, ok? Então, essa doutrina veio extraída da Bíblia, apresentada nessa confissão para combater, então, as heresias a respeito de Deus. Principalmente, a rejeitar as heresias e as doutrinas erradas dos maniqueus, os maniqueístas, aqueles que diziam e afirmavam que a existência era não só de um único Deus, mas de dois deuses, um Deus mau, um Deus bom, ou de vários deuses. Então é uma visão maniqueísta, por que não dizer também uma visão ariana e uma visão também dos eunominianos e, por incrível que pareça, dos maometanos, ok? Então, vem de encontro a essas doutrinas que estavam sendo
propagadas e condenando porque não passavam de heresias e não de doutrina bíblica, não de palavra de Deus. Então, esse é o primeiro ponto da Confissão de Augsburgo sobre Deus, falando exclusivamente sobre Deus. 3 pessoas em uma só essência divina. Reforçando de novo, essas 3 pessoas em uma só essência, divinamente igual em poder, divinamente igual em obras e divinamente eternos, ok? Então, para você, foi a primeira parte, o primeiro artigo da Confissão de Augsburgo, lutando veementemente contra a doutrina, né, e batendo de frente com os ensinos errados de arianos, de maniqueus, de maometanos, para nos trazer, então, a realidade da Bíblia, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em uma só essência divina. Ok? Então, essa é a primeira parte, o primeiro artigo. Nós vamos entrar agora no segundo artigo da Confissão de Augsburgo, que trata diretamente sobre o pecado original. Nós vamos ver então sobre o pecado original, né? Veja o que ensina a Confissão de Augsburgo, embasado nas Sagradas Escrituras. Dizem eles da seguinte forma: com a queda de Adão, todos naturalmente nascidos são concebidos e nascidos em pecado. Veja bem, isso nos faz lembrar de Paulo escrevendo aos Romanos. Diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A posição deles aqui é a posição correta, que em Adão fomos herdeiros do pecado original. Passamos então a ser herdeiros do pecado de Adão. Lembrando a vocês e fazendo saliência que o pecado de Adão como o primeiro pai nos trouxe a morte. Mas Paulo também faz referência ao segundo Adão, que é Cristo, que nos vivificou mediante a sua morte. Ok? Então, essa é uma doutrina fundamental. O pecado originário diz respeito que nós herdamos a natureza pecaminosa dos nossos primeiros pais. Então, eles colocam isso com precisão. E vem falando o seguinte, olha só, essa natureza não pode ser mudada por vontade humana. Nós não temos forças para poder romper com o pecado original se não houver uma ação direta de Deus em nós. A ideia que se tem aqui é que quando o homem é alcançado para ser perdoados dos pecados, seja ele o pecado original em Adão, ou os pecados que cometemos, os delitos que cometemos diariamente, esses só podem ser altamente perdoados pela ação direta de Deus. Ou seja, isso implica na salvação do homem, que Deus é quem consegue, o único que consegue tirar o homem desse estado de pecado e introduzi-lo no reino celestial. Paulo também faz menção a isso. Nesse mesmo texto, onde ele diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, na sua carta aos Romanos, ele também coloca o seguinte, que através desse pecado nós morremos, todos nos tornamos pecadores, mas se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, em Adão morremos, mas em Cristo fomos ressuscitados para a vida, ok? Então, o pecado originário, ele é comumente adquirido desde o início da criação. Assim que Adão pecou, toda a humanidade também foi alcançada, foi invadida pelo pecado originário e passamos então a ser pecadores e separados de Deus, mas alcançados e restituídos ao reino de Deus pelo amor e pela graça redentiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, essa é a segunda parte, o segundo artigo feito e colocado na Confissão de Augsburgo. Primeiro sobre Deus, que, reforçando, 3 pessoas em uma só essência divina, né? Criador, conservador, enfim.
lutando e batendo de frente e condenando a doutrina dos maniqueus, né, sobre vários deuses ou mais de um Deus, sobre os arianos, enfim. E em segundo ponto, nós colocamos agora, falando sobre essa questão do pecado originário, que todos pecaram e estão separados de Deus mediante o pecado lá do Éden, o pecado dos nossos primeiros pais. Até aí, tudo bem. Então, no terceiro artigo dessa Confissão de Augsburgo, nós vamos ver sobre o Filho de Deus, sobre Jesus Cristo. Esse é o terceiro artigo. Primeiro nós falamos sobre Deus, segundo sobre o pecado originário e agora nós vamos falar sobre o Filho de Deus. Veja o que ensina, o que coloca em evidência para nós a Confissão de Fé de Augsburgo. Ela fala o seguinte, olha, ela ensina que Deus Filho se fez homem, Deus Filho se fez homem, nascido de uma pura virgem, nascido da Virgem Maria, e que as suas duas naturezas, divina e humana, são inseparáveis e unidas em uma única pessoa, em Cristo Jesus. Só um Cristo, só um. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Que verdadeiramente nasceu, olha só, já apresenta o credo que nós às vezes confessamos, que olha, ele verdadeiramente nasceu, padeceu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, a fim de quê? De que pudesse tirar o pecado originário do homem e também os demais pecados e aplacar a ira de Deus sobre a humanidade, sobre os homens pelos quais ele haveria de salvar. Então, falando sobre Jesus Cristo, o terceiro ponto, o terceiro artigo dessa confissão mostra claramente para nós que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é homem. Esquece essa história de 100% homem, 100% Deus. Isso aí é qualificar ou trazer quantidade de Deus e quantidade de homem. Não, Jesus é puramente homem, Jesus é puramente Deus. Nascido da Virgem Maria, foi o quê? Foi crucificado, morto, sepultado, e ao terceiro dia, nós sabemos muito bem que ele ressurgiu dos mortos. Com qual propósito? A sua morte, então, aplacou, tirou a ira de Deus sobre a vida daqueles pelos quais ele haveria de salvar. Ou seja, ele justificou-nos pela sua morte, ele nos trouxe redenção pela sua morte. Única, exclusivamente feita por Jesus Cristo. Não existe mais nenhum tipo de sacrifício para nos redimir. O único sacrifício foi executado pelo Deus homem, Deus, né? Que veio de uma virgem, que nasceu de uma virgem, que viveu entre nós e foi crucificado, foi morto, sepultado, mas ressurgiu e ressurgiu para nos dar a vida eterna, tirando de nós então a ira, ou de cima de nós a ira de Deus. Então, esse é o terceiro artigo da Confissão de Augsburgo falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo não é 100% homem nem 100% Deus. Jesus Cristo é homem-Deus, Jesus Cristo é Deus-homem, ok? O único capaz de tirar a ira de Deus de cima dos seus pelos quais ele chamou e escolheu. Então, nós estamos apresentando aí já 3 artigos fundamentais da Confissão de Augsburgo. No próximo vídeo, nós vamos falar mais alguns artigos, porque são 28 artigos, então eu quero convidar você a ver esses 3 primeiros, a assistir esses 3 primeiros pelos quais eu acabei de falar e entender que muitas coisas boas você vai aprender nos demais vídeos. Então, eu quero que você não perca mais nenhum dos vídeos, a começar por esse, e que vocês estejam aí atentos àquilo que nós vamos fazer semanalmente. A cada semana, então, nós vamos estar editando um vídeo falando sobre as confissões de fé e agora, no momento, tratando exclusivamente sobre a Confissão de Fé de Augsburgo. Que você possa estar sendo abençoado, que você possa estar tendo compreensão
Quando eu disse que nós estamos sintetizando tudo, é para poder ficar num tempo mais hábil. Lógico, nós não podemos falar na sua íntegra, mas as poucas coisas que nós estamos fazendo, essas perícopes do que nós estamos colocando, depois você vai costurá-las todas juntas e vai ver o quão grande é a doutrina bíblica a respeito das grandezas de Deus, de quem é Jesus Cristo, da doutrina originária do pecado. Dentre elas, nós podemos citar aqui para fechar essa parte do estudo, para entrarmos na semana que vem, no próximo vídeo, nós falamos sobre 3, e são 28. A próxima nós vamos falar sobre a justificação, que é o quarto artigo. O quinto artigo fala sobre o ofício da pregação. E o sexto artigo sobre a nova obediência. Fechando aqui para a semana que vem, se Deus permitir, sobre a igreja. Então, Deus te abençoe nesses momentos que você passou aqui comigo, que você possa ter sido enriquecido, abençoado por esses 3 primeiros artigos da Confissão de Augsburgo, extraído das Sagradas Escrituras. Que Deus em Cristo te abençoe e até mais ver, em nome de Jesus.